Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Código de Ética de Enfermagem. E hoje vai ser a aula 2 sobre os deveres. Se você perdeu a aula 1, está aqui na descrição do vídeo, a aula 1, o grupo do WhatsApp, onde eu compartilho as informações com vocês. Também o link para você estar baixando o material disponibilizado tanto pelo Corém como também pelo COFEM do nosso Código de Ética de Enfermagem 2025, tá? Hoje a gente vai falar sobre os deveres. A aula é um pouco mais curta do que os dos direitos dos profissionais de enfermagem. E a nossa próxima aula, que vai ser a terceira, vai ser sobre proibições, tá? Eu acho até mais fácil de você entender. Mas fique tranquilo que no final de semana a gente vai ter um breve simulado com questões voltadas para este tópico que eu vou disponibilizar no grupo e vou trazer em vídeo respondendo e solucionando para vocês. Então vamos embora aqui para o artigo 24. Artigo 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, características importantes para que os profissionais de saúde eles tenham para exercer assim a sua profissão. Artigo 25. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Artigo 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema Corém-COFEM. Informação importante. Você, como profissional de enfermagem, deve saber o seu Código de Ética. Você precisa saber, entendeu? Porque isso te respalda na questão das suas atividades. Tanto quando você estiver ali trabalhando, você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer, ok? Então, assim, você não pode fazer algo e depois dizer assim, eu não sabia. A gente tem o nosso código de ética que nos orienta e nos informa tudo sobre a nossa profissão, tá? Então, vamos embora. Artigo 27. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Outra observação, eu coloquei para vocês aqui nesse slide verde e salmão e o vermelho. O vermelho é uma informação muitíssimo importante que eu vou falar mais no final para vocês. E a parte verde é que já caiu em concurso público, pode cair novamente e você deve dar uma atenção especial, tá? Então vamos embora. Artigo 28. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional, a segurança e a saúde da pessoa, família e coletividade. Eu vou ler também o artigo 29 para a gente fazer uma reflexão no final. Artigo 29. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função de emprego ou emprego, motivado pela necessidade profissional em cumprir o presente Código de Ética do Exercício Profissional, tá? Então, assim, já houve casos de que a pessoa está querendo fazer o que é o correto e aquilo ali não ser bem visto para pessoas que estão hierarquicamente acima daquele profissional. Então, assim, quando você sofre alguma punição por estar fazendo o correto, você deve sinalizar isso para o seu conselho, porque ele não faz a fiscalização do seu ambiente de trabalho. Então, assim, você deve fazer cumprir o código de ética, mas você está sendo impedido. Então, a gente tem um problema que precisa ser solucionado, sinalizado e comunicado para ser resolvido, tá? Então, agora a gente vai para o artigo 30. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEM, Corém. Então, assim, se eles um exemplo, básico, solicitaram para tal data, tal hora. Então, você tem que atender aquela solicitação tal data e tal hora, tá? Importante. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso à documentação e à área física institucional. Eu acho que, assim, boa parte de vocês já devem ter ciência de que, gente, vamos ser sinceros,
Já aconteceu sim em alguns locais, o conselho vai lá fazer a fiscalização, aí chega, tipo, tem uma denúncia, aí ele vai fiscalizar, e chega lá, tá tudo perfeito, tudo bonito, é uma utopia, é um mundo perfeito. Sendo que aqueles profissionais estão sendo induzidos a mostrar uma imagem de perfeição para que nada seja modificado. Então, assim, se você que está ali sofrendo com determinada situação não sinalizar para o conselho que foi fazer a fiscalização, se você não for verdadeiro, infelizmente, eles vão verificar que está tudo bem e depois o problema vai continuar, porque vocês mostraram para eles que está tudo bem, quando na verdade tinha um problema a ser solucionado ali, tá entendendo? Então é importante a gente sempre agir com a verdade. Artigo 32. Manter inscrições no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem e sua jurisdição. Outra coisa importante, você que é cadastrado, tem o seu Corém tudo direitinho, você tem que deixar o seu e-mail, um e-mail que você utiliza, um número que você utiliza e atenda, endereço da sua residência. Então, se eles precisarem, tipo, enviar uma carta ou solicitar para alguma coisa, ou entrar em contato com você e você não tem nenhum dado ali que seja atualizado, fica bem complicado. Então, é importante. Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Se você atua na área, você tem que pagar o seu Corém, né, que é a sua anuidade. Então, se você não paga, você está com débito com o seu conselho, tá? Aí você precisa pagar. É importantíssimo você pagar. Porque é tanto para manter a questão do Corém, eles oferecem cursos, oferecem capacitações. Então, assim, é importante você estar regulamentado com a sua profissão para que no futuro não haja nenhum outro problema. Lembrando que os 3 primeiros meses de todo ano tem descontos muito bons. Então, aproveite. Vamos agora para uma informação importante que eu até destaquei aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Coloquei aqui para vocês. Vou citar, que vou voltar o slide, na verdade, porque eu não falei do artigo 35, que eu deixei em vermelho aqui. Deixa eu voltar. Deixei em vermelho. Que ele é muito importante, esse artigo. Mas antes, convido a vocês a se hidratarem. Porque a tite de vocês fala e câncer. Então, já bebi minha aguinha, inclusive. Essa garrafinha foi do Sebesenf, Conselho de Enfermagem, que a gente tem todos os anos, de forma gratuita para você participar, tá? Então, vamos lá. Artigo 35. A por nome completo ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos, quando no exercício profissional. Aí a gente tem 2 incisos aqui. Inciso 1 diz, é facultativo o uso do carimbo, com nome completo, número de categoria, inscrição, devendo constar assinatura ou rubrica do profissional. Já no inciso 2, fala sobre o prontuário eletrônico. A questão do prontuário eletrônico é o seguinte, você, quando entra na empresa, tem, vou falar, o seu código. Então, você tem o seu código. Se você faz qualquer coisa naquele código, no final, quando você imprimir, já vai ter sua assinatura, entendeu? Porque é exclusivo seu, as suas coisinhas. É exclusivo seu. Então, tem essa questão do prontuário eletrônico. Quando ele fala que é facultativo, ele diz, facultativo é algo que você pode escolher. Mas, quando a gente vai mais pra frente aqui, deixa eu clicar aqui. Quando você vai mais pra frente, a gente tem falando sobre uma resolução do COFEN, que é importante, que é esse aqui, 1545 de 2017, que ele diz que o uso é obrigatório. A gente vai ler para você entender. O artigo 5º da resolução 445 de 2017, que prevê a obrigatoriedade de aposição do carimbo em todo e qualquer trabalho profissional de enfermagem, prevalece sobre o que dispõe no Código de Ética, no inciso 1 do artigo 35. Ou seja, ele quis dizer o quê? Essa resolução ela está acima do Código de Ética do inciso 1 do artigo 35. Então, o que vai prevalecer é o quê? A obrigatoriedade. Então, o uso do carimbo ele é obrigatório.
Final de semana a gente vai ter um mini simulado sobre código de ética. Então, você que quer participar, entra aqui no grupo que eu vou estar disponibilizando sábado algumas questões para você. E no domingo a gente já entra com vídeo de resolução, tá? Não perde. Artigo 36. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Quando você está fazendo ali sua anotação de enfermagem para os técnicos, né? E para os enfermeiros, sua evolução, não pode ter rasuras, tem que ser em ordem cronológica, tudo direitinho, como está informando aqui o artigo, tá? Entenderam, né? Então, vamos embora para o próximo. Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Artigo 38. Prestar informações escritas ou verbais completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência e à segurança do paciente. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Ou seja, suponha-se que você está ali com um paciente. No caso, você é um acompanhante. Um familiar seu está doente, você está lá acompanhando aquele paciente, aquela pessoa, né? Então, você e o paciente têm direito de saber o caso dele, entendeu? O que está acontecendo com a medicação, enfim. Você tem acesso ao prontuário para saber o que foi feito e o que não foi, tá? Diz respeito à sua saúde. Você tem esse direito de saber. E a gente tem esse direito de passar para você. Esse dever de passar para você, tá? Artigo 30... Não, 39 já foi, né? Artigo 40. Orientar a pessoa e a família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa e de seu representante legal. Vamos lá, isso aqui é importante, por isso que eu frisei, artigo 40. É o seu dever o quê? Você vai administrar medicação no paciente? Essa medicação aqui é medicação tal, vai servir para tal coisa, vou aplicar em tal local, nananana, etc, etc. Aí a pessoa não quer. Aí você simplesmente vai fazer o quê? Tudo bem. Respeitar o direito de recusa. Não está dizendo aqui no artigo 40 que é um dever nosso respeitar o direito daquele paciente ou do representante legal dele, caso ele não tenha como, tipo, expressar o que ele quer, tá? Então, você vai simplesmente transferir todas as informações para o prontuário, porque você precisa se respaldar que você foi fazer o processo, foi entregar algo e aquilo ali foi recusado, para você se respaldar também, tá certo? Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Ou seja, porque a pessoa é de determinada religião. Não vou porque eu discordo. Não, você não tem que discordar de nada. Você tem que respeitar, porque ali não cabe a nós julgar. Você não está ali para julgar ninguém, você está ali para trabalhar. Entendeu? Então é muito importante você saber isso. Aí vamos lá. Parágrafo único. Não vamos para o artigo 42, depois parte do parágrafo único. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do representante legal na tomada de decisões, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Entendeu? Então, assim, respeitar o direito daquela pessoa de decidir, entendeu? E esclarecer tudo que for necessário que ela necessitar. Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne as decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de se expressar livre e autonomamente suas vontades. Tá, gente? Mais um pouquinho de água. Para não dar aquela tosse, né? Vamos lá para o artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Então, assim,
Independente da pessoa, ela está viva ou não, você precisa manter o respeito pela pessoa, entendeu? Até mesmo ali na questão dos cuidados, da higienização após o falecimento, após o óbito, tem que se respeitar o paciente. Desde o momento que ele entra no hospital, o momento que ele sai, se convida ou sem, precisa manter o respeito à dignidade da pessoa, entendeu? Isso aqui é muito importante. Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos, reivindicações da categoria. Vou ler de novo, por quê? Porque isso aqui, vou fazer uma reflexão no final para vocês, e é um assunto muito sério e muito importante. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria. Vai ter protesto, uma galera vai protestar, outra galera tem que ficar cuidando dos pacientes. Eles não podem ser abandonados ao Deus do Ará, tipo, fiquem aí e tchau que eu vou protestar. Não, eles precisam manter o cuidado, entendeu? Então, assim, você não pode fazer algo que tire a segurança daquele paciente e aquele cuidado. Uma parte vai protestar e outra parte fica mantendo os cuidados daquele paciente. Até porque você tem direito de fazer reivindicação, mas contanto que aquilo ali não venha ser prejudicial ao paciente. O paciente ele nunca pode ser prejudicado, tá? Parágrafo único. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados cuidados mínimos que garantam assistência segura conforme a complexidade do paciente. Certo, gente? Vamos lá. Artigo 45. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Gente, é importante vocês saberem o que é imperícia, o que é imprudência, o que é negligência. Isso cai muito em concurso público, mas não se preocupe que a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre esses 3 tópicos, tá? Simbora. Artigo 46. Recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica na qual não conste assinatura. Fazer algo se alguém não assinou. Tem que assinar. Oxente, como é que você vai se respaldar daquilo que você precisa fazer? Você precisa ter assinatura. O médico vai prescrever uma medicação, a medicação está certa, a prescrição está certa, mas tá, quem foi que pediu? Quem foi que solicitou? Aí, não, mas foi fulano de tal que foi verbalmente. Verbalmente. Sem ser urgência, tá? Urgência, plausível. Ok, depois ele prescreve. Mas sem ser urgência, é uma coisa normal. Aí você vai lá, administra, o paciente tem uma intercorrência, pode vir a agravar. A primeira coisa que vão perguntar, cadê a prescrição? Não, fulano mandou de boca. O que te garante? Qual o respaldo que você vai ter? Onde é que está registrado isso? Você precisa sempre se respaldar, tá? Não confiar, mas eu trabalho milhões de anos com fulano. Você pode trabalhar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Você precisa respaldar a si, entendeu? Não faça nada sem prescrição. Exceto, como diz aqui, exceto é exceção, é em caso isolado. Urgência e emergência. O que é uma urgência e uma emergência, Jéssica? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O paciente está em parada cardíaca. Ele vai pegar o único para prescrever? Não. Tem o protocolo, né, das drogas que são utilizadas. Mas serão orientações dadas verbalmente, porque aquele paciente ele precisa de uma intervenção imediata para não chegar a óbito. Então, ali você está respaldado, porque o nosso código de ética ele fala isso, em caso de urgência e emergência. Entendeu? Fora esse caso, precisa haver prescrição, assinatura, carimbo, ponto. Vamos para o inciso 1. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer
com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário. Importante. Inclusive, a gente já teve alguns casos que repercutiram no final de 2025, agora também no começo do ano de 2026, sobre casos de prescrição, certo? Então, assim, o que a gente precisa saber sobre esse tópico? Eu até parei, porque é muito importante essa parte aqui. Você tem o dever de recusar, sim. Você não pode... Aí a gente... Por isso que é importante saber o que é o direito e o que é o dever. Porque direito é tipo, eu posso recusar, não posso recusar. Recusar se eu quiser, não. Não, você deve recusar. Se não tiver, a assinatura, não e se tiver errado, no caso aqui é a parte errada, né? Se tiver alguma prescrição que você viu, isso aqui tá fora do padrão, isso aqui não tá certo, não. Você deve recusar-se. Por quê? Porque a gente também é uma barreira. Então, se você identificou um erro e você diz, tô nem aí, foi ele que fez? Negativo, você vai responder igual. Aí, você pode dizer que não sabia, tá no código de ética. Você não leu o seu código de ética, não? Você tá entendendo? Então, assim, você tem que se respaldar de tudo. Inciso 2. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento da prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação, conforme resolução vigente. Sempre quando for fazer algo fora do padrão, se enquadra em caso de urgência e emergência. Fora isso, não pode, não deve, tá certo? Artigo 47. Posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade. Ou seja, mas não sou eu que estou fazendo, não, é fulano, o problema dele, não. Você não está presenciando? Você tem o dever de orientar aquela pessoa. Não faça isso. Porque isso pode acontecer se ser prejudicial ao paciente. Não tô nem aí, só eu vou fazer e pronto. Você vai ter que fazer o quê? Reportar ao seu superior. Porque se vier dar algum problema e você tendo ciência daquilo ali, você pode responder junto com ele ou ela. Tá entendendo? Então, assim, minha gente, é sério. É muito sério. Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade da vida da pessoa... Eita, que ela tá parecendo uma máquina. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida da pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então, você deve prestar uma assistência de qualidade independente. Desde que a pessoa nasce até na sua pós-morte. Ela tem que ter uma qualidade de uma boa assistência. Artigo 49. Disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe, desastre, sem pleitar vantagens pessoais quando convocado. Então, por exemplo, uma pandemia que a gente teve, né? Então, você podendo ajudar, né? Você tem uma pessoa de risco nem nada, podendo lá trabalhar em prol da sociedade, ótimo, né? Sem aquela visão de coisas pessoais, né? Como diz aqui, vantagens pessoais quando convocado. Aí a gente vai agora para o parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psicossocial e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Artigo 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Parágrafo único. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência de representante ou responsável legal, tá? Então, assim, tudo que for fazer, o paciente ele precisa autorizar, certo? Ele precisa autorizar. Artigo 51. Pausa para hidratação. Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência e negligência, desde que tenha participação ou conhecimento prévio do fato. Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida
dos atos praticados individualmente. Ou seja, teve uma ação coletiva de algo muito assim sério. Vai responder todo mundo de forma igual? Não. Vai responder de acordo com o que cada um fez, mesmo tendo sido uma ação coletiva. Porque você pode ter, por exemplo, feito uma coisa muito mais grave que eu. Então, eu não posso ter a mesma penalidade que você. Mesmo que a gente tenha agido em conjunto. Cada um vai responder de acordo com aquilo que fez, mesmo que seja um trabalho coletivo, tá? Eita, estamos agora no nosso último slide. E outra coisa, tipo assim, eu tô bem acelerada. E eu jurando que esses humildes 5 slides ia dar uns 20 minutos, 15 minutos. A nossa aula já está em quase 30 minutos. Mas esse aqui vai ser o nosso último slide para a gente fechar aqui deveres. E a próxima aula vai ser a aula 3, que vai sair sexta-feira agora, dia 6, que vai ser sobre proibições, tá? Então, minha gente, tá muito massa. Artigo 22. Vocês lembram aqui quando eu disse, gente, tá vermelho, deu uma atenção triplicada. Artigo 52. Montar sigilo, montar não, né? Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal. Gente, isso cai muito em prova sobre sigilo profissional. Você não pode ter uma informação, sair aí falando a torta direita, né? Aí tem as exceções, que você pode falar alguma coisa. Se tiver ordem judicial, se o paciente ou responsável legal deixar por escrito que aquela informação pode ser compartilhada. Então, isso é muito sério, tá? Vamos para o inciso. Inciso 1. Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Independente de ser ido para a internet e todo o universo ficar sabendo, você precisa manter o seu sigilo profissional sobre aquela situação, tá? Inciso 2. O fato sigiloso deverá ser revelado em situação de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prestação de assistência. Então, existem informações... Vixe, travou aqui. Existem informações... Meu Deus, travou. Muito engraçado. Nossa. Existem informações que precisam... Minha gente, eu fiquei morrendo de rir aqui, o negócio que travou. Existem informações que precisam ser compartilhadas com a equipe, porque não está todo mundo trabalhando em prol daquele paciente. Tá entendendo? Então, aqui tem as suas exceções, tá? Inciso 3. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Inciso 4. É obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização de casos de violência contra criança, adolescente, idoso, pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. Ou seja, você presenciou alguma violência, algo que venha ferir a integridade daquele paciente, como esses casos citados no nosso código de ética, você precisa sinalizar, independente da pessoa autorizar ou não, entendeu? Como está dizendo aqui. Foi algo criminal, você precisa passar para as autoridades, tá? Abuso, violência contra a mulher, contra a criança, contra idoso, isso precisa ser sinalizado, certo? Inciso 5. A comunicação externa para órgãos de responsabilidade criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida. Independente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, o juízo do profissional com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Vou ler novamente. Inciso 5. A comunicação externa para os órgãos de responsabilidade criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida, independentemente de autorização. Em caso de risco à comunidade ou à vítima,
a juízo do profissional em conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Tá certo, gente? Pausa para hidratação. Eita, que ela tá se hidratando muito, viu? Artigo 53. Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem vinculados nas diferentes meios de comunicação e publicidade. Artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação. Lembrando que essas partes verdes são recorrentes em concurso público, então vamos dar uma atenção devida. Aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, éticos políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família, coletividade e desenvolvimento da profissão. Artigo 56. Estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovados nas instâncias deliberadas. Artigo 57. Cumprir a legislação vigente para pesquisa envolvendo seres humanos. Artigo 58. Respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa em todas as etapas. Artigo 59. Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar ético científico e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. Artigo 60. Para encerrarmos. Artigo 60. Respeitar, no exercício da profissão, a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Lembrando, minha gente, dever é aquilo que eu preciso fazer. Então, assim, estimular e apoiar a questão da qualificação, aprimorar os conhecimentos, estimular e apoiar a colaboração e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, cumprir a legislação, respeitar princípios éticos, enfim. Todas essas características aqui abordadas, tá? Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, tá? Foram mais de 30 minutos. Uma aula um pouquinho mais longa. Eu pensei que até ia ser mais curta do que a aula 1, mas se estendeu. E cai muito em concurso público. Então, já anotem as informações que eu dei. Vou estar deixando aqui o código de ética na descrição. Baixem. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com algum amigo seu que quer estudar para concurso e comentar aqui o que você achou da aula, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima!